Brilho. Em meio a uma semana caótica, fiz uma curta substituição da professora de geografia para que ela pudesse conversar com a família de alunos que vem ocasionando problemas na escola. Era uma sala de 9º ano. Isso acontece com uma frequência grande na escola. Ao chegar lá, vi-me diante de uma turma muito silenciosa e concentrada em uma tarefa de escrita. No quadro, apenas a palavra refugiados e o número da página do livro que continha o conteúdo correspondente à tarefa. Passados rápidos 5 minutos, a professora retornou e a manhã continuou em seu ritmo acelerado. Aquela palavra, porém, não saiu da minha mente. Não era a palavra, mas todo o potencial educativo que estava por trás dela, em um momento em que o Brasil acolhe mais estrangeiros de algumas nacionalidades do que todo o continente europeu. Durante o intervalo, consegui me aproximar rapidamente da professora de geografia para lhe perguntar qual era exatamente a tarefa que os alunos estavam realizando e quais eram seus planos para dar sequência ao assunto. A tarefa era escrever um pequeno texto descrevendo como seria sua experiência se o Brasil estivesse envolvido em algum conflito que os obrigasse a pedir refúgio em outro país. Perguntei se ela tinha a intenção de levar algum refugiado para conversar com os alunos. Diante da resposta negativa, apenas retornei para minha rotina, mas a palavra ainda ecoava na minha mente. Sabia que era uma oportunidade única e muito especial de ampliar os horizontes dos alunos e de quem mais estivesse disposto a entrar em contato com estrangeiros em condição tão singular de vida. Em casa, naquela mesma tarde, fiz alguns contatos. Descobri um material novo que poderia se tornar didático para tratar do assunto com adolescentes. Foi tanta movimentação, um entusiasmo crescente tomou conta de mim, então decidi escrever para a professora para apresentar minhas ideias, falar das possibilidades que vislumbrava e propor o desenvolvimento de alguma atividade que fosse pertinente ao seu contexto de trabalho. Para minha alegria, a mensagem foi muito bem recebida, e ela então decidiu que incluiria a visita de refugiados em uma de suas aulas subsequentes. Seria necessária uma sensibilização e preparação dos alunos e da logística da atividade. A ideia entusiasmou bastante a nós duas, e penso que os sentimentos que nos animaram foram de mesma natureza. O desafio era grande, pois era necessário conciliar essa organização com o cotidiano nada organizado da escola. Também era preciso ter foco, porque receber o sim para o convite não seria fácil como estávamos imaginando. Os refugiados em Belo Horizonte não estão tão disponíveis quanto se poderia pensar. A execução da atividade foi planejada para 5 dias após a decisão de sua realização. O tempo era curto e não é nada desejável anunciar para os alunos algo que pode não acontecer ou que vai acontecer em data a definir. Os adolescentes não se contentam com a definir. Apesar de todas as dificuldades, nós estávamos empenhadas e esperançosas. A ideia de realizar a atividade era tão benéfica. O que mais agitava meu coração era a possibilidade real de executar uma ação tão positiva no meu espaço de trabalho, sempre marcado pelos erros, pelo fracasso, pelo descaso e pelo desinteresse. Levar os refugiados para dentro da escola seria proporcionar para os alunos uma vivência singular, verdadeiramente diferente daquilo a que estão habituados. Pô-los em contato com estrangeiros significava abrir uma janela do mundo para eles, mostrando que existe mais do que os becos e o morro, mais do que os ricos que eles observam e invejam. O estrangeiro representa um universo a ser descoberto. E fazer tudo isso em parceria, contando com o apoio e apoiando a professora de geografia, significava uma união de forças positivas, que aspiram à mudança, que pensam grande, que desejam semear em terra fértil. Um motivo a mais para nos alegrarmos. Aos poucos, a atividade foi ganhando vida. Ganhou forma em uma descrição textual de projeto. Ganhou nome. Ganhou sentido ao ser incluída no contexto adequado das aulas, incluindo uma preparação dos alunos, momentos de sensibilização e o que mais fosse necessário para o sucesso da visita. O dia chegou. A ansiedade era um sentimento presente, mas que não tinha o tamanho da alegria de saber chegado o momento de concretizar e materializar todo o sentimento planejado e imaginado com tanto carinho, empenho e dedicação.
Pelos alunos, o coração pulsava. O desejo de proporcionar-lhes algo bom, qualquer que fosse, enchia meu peito em um misto de dívida, desespero e amor. 2 jovens refugiados, um sírio e um haitiano, entraram na sala de aula, que reunia 3 turmas. Ali havia aproximadamente 50 alunos de 14 e 15 anos. Também estavam presentes 3 professores, além de nós 2, as idealizadoras da atividade. O jovem sírio começou, um pouco tímido. Falou de sua origem, contou sua história. Seu pai vendera a casa para ele comprar a passagem para o Brasil. Durante um tempo ele falou, descrevendo o horror da guerra, as dificuldades de acesso à água e comida, o temor e as incertezas. Ele foi silenciosamente ouvido pelos alunos. Quando terminou sua rápida apresentação, os alunos tiveram a oportunidade de fazer perguntas a ele. Fizeram-no com um respeito e ordem que eu jamais houvera visto em uma sala de aula nessa escola. Eles estavam comovidos, e as perguntas que faziam traduziam seus sentimentos, que misturavam curiosidade, perplexidade, empatia. Após 1 hora de conversa, esclarecimentos, escrita e canto em árabe, para o deleite dos alunos, o jovem sírio encerrou sua participação formal. Foi a vez de o haitiano assumir a palavra. Ele se apresentou, explicou-nos a diferença conceitual existente entre refugiado e imigrante e, por fim, explanou um pouco sobre a globalização e a situação atual do Haiti. Nesse momento, com muita sensibilidade, falou sobre a manipulação da mídia e a importância do estudo para a formação de pessoas com senso crítico, que sabem conviver em sociedade e com as informações veiculadas pelos diversos meios de comunicação. Posteriormente, ele veio a me dizer que já havia trabalhado com jovens e que, diante da minha consideração prévia sobre o desinteresse dos alunos pelos estudos, essa abordagem foi intencional. Ao final, exibiu um curto vídeo que mostrava as belezas de seu país. Os alunos ficaram encantados. Com o fim do tempo de que dispunhamos, ao soar o sinal indicando o fim das aulas, muitos alunos ainda permaneceram na sala, ao redor dos 2 jovens visitantes. O objetivo era ficar mais tempo em contato com aqueles seres humanos estranhamente tão diferentes e tão iguais a eles. Antes de ir embora, um aluno dirigiu-se à professora de geografia, aparentando incerteza sobre a pertinência do sentimento que ele queria externar. Ele apertou a mão dela e disse: Professora, parece estranho isso, mas parabéns pelo trabalho. Ela é uma profissional incrível que raramente tem seu trabalho reconhecido pelos alunos, porque eles só veem, e de maneira negativa, sua rigidez e seriedade. O que de mais lindo poderia ter acontecido? Descemos, já em direção à saída. Mas esse trajeto foi interrompido por outros tantos alunos da escola que estavam curiosos e muito interessados em saber quem eram aqueles 2, que de longe já mostravam não serem daqui. Durante cerca de 40 minutos, ainda permaneci com eles dentro da escola, intermediando novos contatos, novas apresentações, novos esclarecimentos. Houve um aluno que ainda permaneceu muito tempo por perto, em silêncio, observando e absorvendo tudo o que pudesse. Quando fomos mostrar-lhes a quadra da escola, houve um aluno que se aproximou de mim e desabafou. É impressionante, eles vieram de outro país e vieram aqui na escola e os alunos não estão nem aí para eles, não dão a menor atenção. Ele estava quase indignado com os colegas, que ainda não se haviam dado conta do valor daquela experiência. E ele não estava sozinho. Na semana seguinte, a professora de geografia solicitou aos alunos uma avaliação sobre as atividades. Todos os alunos, todos, disseram que gostaram da experiência. Um argumento recorrente foi que, dessa forma, é mais fácil entender os conteúdos que eles estudam. Alguns se lembraram do texto que haviam escrito na semana anterior e disseram que, então, não faziam ideia real do que significava viver a condição do refúgio e que agora entendiam melhor e viam o quanto era realmente uma experiência dura e sofrida. Eles se encantaram pelo fato de os jovens visitantes terem respondido a todas as perguntas, terem falado tudo em português, e chegaram a dizer
que, abre aspas, um aspecto negativo foi ter que fazer esforço para entender o que eles falavam. Mas, na verdade, isso nem foi tão ruim assim. No campo das sugestões, muitos alunos sugeriram que essa atividade acontecesse mais vezes, ou todas as sextas-feiras, ou uma vez por mês. Pediram para levarmos refugiados vindos de outros países e refugiados da idade deles. Eles ficaram realmente sensibilizados. Isso realmente os tocou. Minha gratidão é infinita e não cabe em um texto, em palavras. Não aceita explicações. O brilho no olhar de cada um daqueles alunos inquietos e desorientados vale muito mais do que todos os diamantes das nossas Minas Gerais e do que todo o petróleo que brota no solo da Síria e causa as guerras e faz os jovens virem buscar novo lar no Brasil. Essa atividade foi a melhor das melhores ações desses últimos meses na escola. Se, ao sair, eu tiver apenas essa lembrança, sei que minha passagem por lá teve valor. Saibamos brilhar.